ampliar a cooperação internacional no combate ao crime organizado pode ganhar apoio dos Estados Unidos, principalmente em áreas como combate ao tráfico internacional de drogas, armas e a lavagem de dinheiro. Após o encontro entre Lula e Donald Trump, auxiliares do Planalto avaliam que há espaço para uma parceria entre os dois países no enfrentamento de facções criminosas que atuam em rotas internacionais. O tema passa a ser tratado como prioridade pelo governo brasileiro às vésperas do lançamento do novo Plano Nacional de Segurança Pública. Bom, para a gente conversar sobre isso, a gente tem convidado hoje. Conta para a gente, produção, quem vai conversar comigo hoje? Doutor Leonardo, é isso, produção? Doutor Leonardo Naves, é isso? Neves, doutor Leonardo Neves. Vamos chamar então doutor... Agora, sim, doutor Leonardo aqui com a gente. Muito boa tarde, doutor Leonardo. Bem-vindo aqui ao nosso Contexto Metrópolis. Vamos falar um pouquinho então sobre esse encontro aí do Donald Trump e do presidente Lula. Já começo te perguntando então, a gente já dá uma contextualizada para quem está nos assistindo, se existe espaço real para uma cooperação entre Brasil e Estados Unidos no combate às facções criminosas? Tem espaço? Boa tarde, sempre bom estar aqui com vocês. Eu acho que não só tem espaço, como eu acho que é o caminho desejável, né? No final das contas, eu acho que boa parte dessa discussão em relação à cooperação, vamos dizer, a participação dos Estados Unidos nesse contexto de segurança pública aqui no Brasil, especialmente vinculado à questão do narcotráfico, foi politizado. Essa ideia, enfim, essa ficção de que você tornar esses grupos aqui no Brasil como terroristas iria ajudar a resolver um pouco esse processo, que eu acho que, ao contrário, eu acho que pioraria para o Brasil em muitos aspectos. Até o próprio discurso de governadores que apoiam essa ideia, eles se contradizem quando eles vão contra a plataforma agora que o governo quer criar, do Sistema Único de Segurança. São argumentos que vão cruzar, eu já explico isso. Então, eu acho que, na realidade, a ideia seria despolitizar o debate sobre segurança pública, tirar essa questão e descer para o nível técnico. E aí você abre margem para cooperação em várias áreas. Na realidade, essa cooperação deveria ter sido feita já há muitos anos, porque a necessidade é muito grande, dado que o crime hoje, especialmente o narcotráfico, ele é transnacional. Você compartilhar dados, compartilhar práticas, você ter apoio de países diferentes para poder lidar com esses grupos que estão cruzando fronteiras. Não tem que ser só uma cooperação entre Estados Unidos e Brasil, tinha que ser uma cooperação nas Américas, de maneira geral, né? Os países todos deveriam estar mais ou menos se articulando para poder trocar essas informações e, com mais eficiência, capturar esses grupos. Bom, vou colocar o Felipe também na nossa conversa para a gente falar um pouquinho aí. Já que estamos falando hoje no nosso Contexto Metrópole sobre segurança pública, tanto aqui no país quanto aproveitando esse encontro do Lula e do Donald Trump, aproveito para colocar o Felipe aqui no nosso bate-papo. Leonardo, eu queria saber a sua opinião. Primeiro que você até colocou, a gente conversou sobre a questão de colocar o PCC, o Comando Vermelho, como organização terrorista, né? Parte da direita defende essa medida, né? O governo Lula, por exemplo, e a base governista é contra essa medida e tentou, nessa reunião que teve com o Trump, exatamente encaminhar uma outra proposta de cooperação, até porque a gente sabe que a organização criminosa ela não está só no Brasil, não está só na América, está no mundo todo, né? Então o dinheiro transita, né, no mundo todo com uma certa facilidade, né? Provavelmente os grandes lideranças não estão somente no Brasil, né? Estão nos Estados Unidos, por meio de várias holdings. Qual que você acha que seria o instrumento, né, para o Brasil e os Estados Unidos efetivamente criarem, né, um arcabouço institucional de modo a ter uma cooperação mais efetiva em relação ao combate do crime organizado? Tá, vamos lá. Eu acho que, de novo, a questão do terrorismo acho que é ruim para o Brasil nesse aspecto, né? Eu acho que é ao contrário. Se você cria uma lógica de terrorismo aqui em relação a esses grupos, o Brasil passa a ser considerado um país com terroristas, você perde turismo, para começar, pessoas vão deixar de vir para cá, você perde acesso a financiamento, vários fundos internacionais não fazem investimentos em países que têm terrorismo, você tem leis de alguns países que têm alcance extraterritorial. Se uma empresa americana, por exemplo, está lá em São Paulo e quer, de repente, fazer um convênio com um posto de gasolina para abastecer a sua frota, se esse posto for vinculado ao PCC, essa empresa vai perder, vai ser processada lá nos Estados Unidos, porque está patrocinando terrorismo. Então, desestimula a empresa americana, britânica e outras que têm esse tipo de lei extraterritorial. Então, só tem problema nessa história toda, né?
Porque nesse contexto, como é que a gente pode ser ajudado pelos Estados Unidos, como você colocou, Felipe? Primeiro, troca de informações. A gente precisa saber quem são os americanos, são identificar quem são os americanos de lá e a gente aqui. Se eles identificam alguém lá, eles passam para a gente quem são essas pessoas e vice-versa. Você pode compartilhar cadastro de biometria, cadastro genético, você pode compartilhar informação de investigação dos dois lados para ver se conecta e é o mesmo grupo. Você pode, inclusive, criar mecanismos financeiros para congelar fundos. A gente identifica que tem um grupo aqui que tem ação lá nos Estados Unidos, tem uma empresa de fachada, tem algum indivíduo lá que é receptor de dinheiro, coisa parecida, congela lá, congela aqui, deixa esse grupo asfixiado, porque se você só congela aqui no Brasil, o cara já diversificou o dinheiro dele, tem dinheiro nos Bahamas, tem dinheiro nos Estados Unidos, em outros lugares, então ele consegue continuar. Se a gente asfixia regionalmente, você realmente joga no chão a capacidade desse grupo conseguir se autofinanciar. Então, você consegue prender gente lá e depois mandar para cá com mais facilidade. Enfim, tem um conjunto de possibilidades de cooperação na área técnica de segurança que eu acho que tem muito a avançar, tem muito a contribuir para esse debate. Por isso que eu acho que o importante desse encontro, que é um pouco da estratégia, me parece, do Lula, e não só na área de segurança, mas na área também de tarifas, entre outras, descer do nível político, deixar do nível político não contaminar esse assunto e jogar no nível técnico, e aí os ministérios, as agências especializadas têm que tocar isso, porque aí a coisa acho que realmente avança. Mas esse combate ao tráfico internacional de armas e de drogas, ele pode aproximar politicamente, de alguma forma, os dois países? Olha, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Se a gente consegue, especialmente no contexto do governo Trump, que é uma personagem que depende muito de pequenas vitórias para você poder colocar para frente, eu tenho certeza que se a gente consegue fazer algum acordo de cooperação e consegue fazer uma grande apreensão de fuzis, grande apreensão de drogas em conjunto, ele vai colocar isso com a bandeira midiática para poder se promover. Ele vai ver que ele está obtendo benefícios práticos, objetivos com essa cooperação, e isso rende para ele imagem. Então, sabendo como o governo Trump funciona, eu acho que isso é uma vantagem objetiva em termos de relacionamento. Para além disso, eu acho que com os próprios Estados Unidos é bom, porque pensando em nível de interagências, trabalhando lá com a FBI ou DEA ou qualquer outra agência americana doméstica, com a nossa Polícia Federal e algumas agências estaduais, você, ao trabalhar, você começa a entender melhor e a relação entre eles fica mais fluida. Então, eu acho que no nível de diplomacia, como a gente falou, pode ter vantagem com esse governo se a gente conseguir entregar benefício e prender alguém super importante ou coisa parecida, e no nível interagências é fundamental, porque você vai azeitar melhor essa máquina e ela tende a ser mais eficiente no futuro. Felipe, sua pergunta para a Leonardo, por favor. Leonardo, existe uma cooperação dos Estados Unidos com algum país do mundo relacionado ao crime organizado? Né? Ou será algo inédito em relação ao Brasil e os Estados Unidos? Eu não vou saber mencionar, Felipe, individualmente, mas sem dúvida. Os Estados Unidos ele trabalha com muitos países, com a União Europeia, sem dúvida. Você tem via Interpol, você tem com a Austrália, você tem sistemas de cooperação, não necessariamente de crime organizado, mas para questões geopolíticas. Tem o Five Eyes, que são 5 países anglo-saxões: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Israel, me parece, que não é anglo-saxão. Mas, enfim, que já trocam informações de inteligência e que, obviamente, também transborda para essa área, inclusive porque os Estados Unidos, com muita frequência, mistura o tema, né, de narcotráfico com terrorismo. A gente viu, por exemplo, no caso da Venezuela, quando ele tentou usar essa vinculação para justamente justificar a apreensão do Maduro, os ataques militares, aquela coisa toda. Então, como essa coisa está muito imiscuída, está muito junta, né, você tem vários outros mecanismos muito mais avançados, que eu acho que a gente já não vai ter com os Estados Unidos nesse contexto, como esse do Five Eyes, que se sobrepõe, de certa maneira. Então, não vai ser nada não vai ser nada original, não vai ser nada super inovador, mas eu acho que é super relevante e necessário para a nossa região, que é uma região onde grupos organizados trabalham verticalmente aqui, né, no nosso hemisfério. Então, eu acho que vai ser de grande valia, sim. Me parece surpreendente que isso não tenha acontecido até hoje. Leonardo, aproveitando você aqui, a gente falar também sobre a questão do Irã, da guerra do Irã e Estados Unidos. Isso porque a tensão no Oriente Médio voltou a aumentar depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como totalmente inaceitável a resposta do Irã à proposta americana para encerrar a guerra na região. Teherã exige o fim das sanções econômicas, garantias contra novos ataques e o encerramento do bloqueio naval americano. A declaração de Trump aumenta a incerteza sobre um possível acordo de paz
e volta a pressionar o mercado internacional de petróleo. Eu já queria te perguntar o seguinte: se essas exigências do Irã para encerrar o conflito são consideradas fora da realidade ou Donald Trump continua com dificuldades para encerrar essa guerra? Você tem, na realidade, uma proposta norte-americana que foi para os Estados, que foi para o Irã, né, via Paquistão, chegou no Irã, que eram 14 pontos, me parece. O Irã não concorda com boa parte deles, obviamente, aí demanda uma contraproposta para o Paquistão, e é essa contraproposta que o governo americano está dizendo que é inaceitável. Eu não vi ainda em nenhum lugar quais são os elementos específicos que o Trump acha que são inaceitáveis, então é um pouco difícil a gente avaliar com mais objetividade. Mas eu acho que o que é interessante aqui é o seguinte: o Irã, sim, ele pede o fim do confronto, mas em todas as frentes, né? Ele está dizendo que o confronto tem que acabar não só aqui no Irã, mas também lá no Líbano. Já tem que parar de atacar o Líbano. E se o confronto acaba agora, a gente concorda rapidamente em avançar para tentar abrir o estreito, né? Fazer a liberdade dos mares. E os Estados Unidos deveriam, nesse contexto, também ter que devolver parte dos ativos, né? Dos navios, do petróleo, enfim, que já foram apreendidos pelos americanos aos iranianos. A partir daí seria uma proposta de redução das sanções graduais, dos bloqueios, dos embargos sobre bens que o Irã tem, enfim, na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares. E aí, numa segunda rodada de negociações, iriam se negociar outros casos, como, por exemplo, o programa nuclear iraniano, o apoio dos iranianos em relação a determinados grupos que os Estados Unidos são considerados terroristas, os iranianos são considerados como insurgentes ou enfim, rebeldes, basicamente, lutando pela soberania ou coisa parecida. Eu acho que o fim da guerra não é só uma coisa que não pode ser inaceitável, né, que tem que ser razoável. Eu acho que parte do problema que os Estados Unidos têm nesse contexto, me parece que é vincular um pouco o conflito que está acontecendo no Irã junto com o do Líbano, né? E aí o Israel me parece que é um grande problema nesse contexto, né? Porque toda vez que o Irã dá alguma coisa ou os Estados Unidos dão alguma oferta, vai lá o Israel faz uma mega operação, morre centenas de pessoas no Líbano, um pouco para forçar que essa coisa nunca aconteça. Não interessa para o Irã, não interessa para o Israel que essa janela de oportunidade, que especialmente o governo Netanyahu estava buscando há décadas, se feche, né? Num acordo que mais ou menos deixe o Irã numa situação mais ou menos igual ao que era no passado, talvez até um pouco mais confortável. Então, eu acho que a gente tem um problema de gerir ali, de certa maneira, Israel, e isso passa a ser um pouco mais difícil. Trump quer abrir o estreito ontem, basicamente, né? Ele prejudica essa situação como um todo. Os países do Golfo já disseram que se a gente mantém, já indicaram que se a gente mantiver o bloqueio ainda durante mais algumas semanas, provavelmente só no ano que vem que a gente consegue regularizar o fluxo de petróleo internacional, porque tem muitas instalações que pararam de produzir, que estão danificadas, até você voltar a funcionar tudo leva tempo. Então, a proposta de separar o conflito me parece totalmente razoável em todas as frentes. A questão é que tem poucos atores interessados nisso, e eu acho que os Estados Unidos não conseguem lidar com esse problema, especialmente no que tange Israel. Então, eu acho que isso vai empurrar um pouco mais para frente essa possibilidade da abertura do canal. Falando sobre personagens também que participaram ou que estão participando de forma não atuante, não como protagonistas, mas que estão participando dessa guerra, como Israel, como China, como Rússia também, como é que essas personagens estão atuando nesse momento ou vão atuar neste momento em que Donald Trump se recusa mais uma vez a encerrar a guerra por conta desses termos que foram aprovados? Não foram aprovados a partir do Irã? Eu acho que da maneira que está vai continuar, né? Assim, a Rússia provavelmente vai continuar tendo uma relação importante com o Irã, especialmente em troca de equipamento militar, de informações, enfim, ambos estão se reforçando, mas também a Rússia não pode fazer nada muito mais denso nesse momento, né? Está completamente atolada num conflito com a Ucrânia que já leva anos. Na realidade, a guerra do Irã, de certa maneira, foi um pouco uma salvação para a Rússia, né? Porque, especialmente parte dos interceptores de mísseis, né, que os Estados Unidos e a Europa mandavam para a Ucrânia, estão secando, porque estão indo para os países do Golfo e para Israel, e para os próprios navios, enfim, americanos poder se proteger. Então, esse conflito ele melhorou a situação da Rússia, né? Deixa a Rússia um pouco mais confortável, porque especialmente os interceptores de defesa aérea, né, de mísseis, estão na Ucrânia, estão ficando, enfim, no final lá do estoque. Então,
para ela até que esse conflito também funciona bem, se ela conseguir avançar no futuro, se ela vier a conseguir. Então, Rússia, eu acho que em que pese que ajuda o Irã, ela, enfim, não tem como muito avançar nisso. China, basicamente, até onde eu saiba, tem fundamentalmente apoiado do ponto de vista retórico, né? Não tem se intervido, não tem participado mais ativamente. China, obviamente, critica duramente e tem tentado forçar um pouco o bloqueio americano, né? A China tentou, quando os Estados Unidos tentou fazer aquele duplo bloqueio para poder também atrapalhar o Irã, os navios chineses, por enquanto, até onde eu vi, passaram, né? Quer dizer, os chineses meio que forçaram a barra ali. Mas, para além disso, eles não estão efetivamente apoiando o Irã militarmente de forma tão pesada. Certamente trocam informações, certamente estão em comunicação contínua, vão receber apoio financeiro, eventualmente, me parece, da China, faz sentido. Agora, não acho que tenha nem Rússia nem China entram com ativos militares dentro desse contexto. Até porque, de fato, nesse momento, a coisa está transitando por um cessar-fogo, e nem que seja duradouro, né? Que seja um acordo de paz, mas acho que ninguém, aí interessa a ninguém nesse momento, ou poucas pessoas, poucos atores, a volta do conflito como um todo, né? Os países do Golfo não interessam, a Irã não interessa, os Estados Unidos não interessa. Só ali interessaria, me parece, a Israel, para tentar, com um conflito maior, conseguir, de fato, ter um ganho mais substancial em relação ao Irã, que eles consideram uma ameaça. Então, enquanto aquele governo ficar daquela maneira ali, minimamente fortalecido, nada muda muito. A janela de oportunidade era uma janela justamente derrubada do governo e uma transição política no Irã, que até agora não aconteceu. Muito bem, Leonardo Paes Neves, obrigada, pelas análises e pelas explicações aqui para gente. Até uma próxima. Até a próxima.